Boa noite, gente. Uma excelente noite para vocês. O Felipe levantou a mão, a Nair também. Vocês querem falar alguma coisa? Podem falar. Não, era um joinha. Ah, tá. Então tá bom. Boa noite, Morgana. Bom, gente, eu vou começar por aqui, que já se passaram 4 minutos, para não estender muito, porque tem bastante conteúdo para passar para vocês, tá bom? Senão vai ficar muito extenso, né? E aí fica cansativo também. Eu vou pedir a gentileza de todos, se puderem, desligar o microfone, que é para não dar interferência na aula. Está todo mundo me ouvindo bem? Tá bom o áudio para vocês? Se possível, aqueles que puderem abrir também o vídeo, para eu não ficar com aquela sensação de que eu estou conversando só comigo aqui, olhando para mim na minha tela, tá bom, gente? Aí eu fico muito feliz se vocês puderem abrir o videozinho para eu olhar a carinha de vocês, eu interagir melhor com vocês, tá bom? Então vamos lá. Alguns aqui não me conhecem, né? Então, meu nome é Angélica, muito prazer para aqueles que eu não tive ainda contato. Eu sou terapeuta emocional, sou especialista em análise corporal e em psicossomática. E tenho ajudado algumas pessoas, né, a ver quais os padrões de pensamento que elas têm que está travando a vida delas. Muitas vezes trazendo dores físicas mesmo, né, não só emocionais, e impedindo a pessoa, assim, de ter uma vida mais leve, mais saudável, tá? E por que eu tenho tanto interesse em saúde mental? Eu estou sempre incentivando a todos, né? Sempre falando sobre saúde mental. Então, para aqueles que não me conhecem, que sabem só que eu sou terapeuta, eu vou falar rapidamente um pouquinho da minha história de vida, para que vocês possam entender o porquê que eu tenho tanto interesse assim em falar sobre saúde mental, tá bom? Bom, primeiro objetivo dessa aula, né, é incentivar para vocês cuidar da saúde, né, porque ela é muito fundamental. Então, assim, eu vou falar um pouquinho da importância dela, né, e vou contar agora da minha história. Eu sou filha de pais, assim, eu tive pai e mãe. O pai eu tive até os 14 anos de idade. Porém, eu cresci num lar, né, que não era muito funcional, né, era um lar bem disfuncional. Meu pai, infelizmente, ele era alcoólatra, e eu tinha uma mãe extremamente violenta, né? Ela era uma pessoa muito agressiva fisicamente e emocionalmente também. E assim, eu cresci, tive toda a minha vida ouvindo uma frase dela, que eu agradecesse a Deus em primeiro lugar, mas em segundo a ela por eu estar viva, porque pelo meu pai ela teria me abortado. E eu cresci, não muito, né? Porque eu tenho pouco mais de 1,5 m, mas eu ouvi isso a minha vida inteira. Então, imagina como que é a cabeça de um ser humano que ouve isso de uma mãe e ela insiste em sempre repetir essa frase para você. Isso acaba, mina a nossa autoestima, né? Faz a gente se sentir inferiorizado, incapaz, né? Mexe de todas as formas com a nossa saúde mental. Além disso, dessa tortura psicológica, ela também era, como eu falei, muito agressiva no sentido físico também. Então, eu apanhei muito da minha mãe. E não era porque eu era levada, não, tá, gente? Eu era uma santa criança, de verdade. Eu era muito boazinha mesmo, porque eu tinha pavor da minha mãe, né? Então, eu apanhava muito dela. E eu fiz xixi na cama também até aproximadamente os 13 anos de idade. Só que dos 11 aos 13 não era mais toda noite. Mas até os 11 anos praticamente foi. Então eu já acordava sabendo que eu ia levar uma surra. E ela era extremamente agressiva, não só nesse sentido, porque qualquer coisa que fazia, ela batia. Eu lembro de uma vez que eu cheguei na escola, que eu tinha levado uma surra dela. Eu só tenho essas memórias assim, né? Eu cheguei com a minha orelha com aquele sangue preto pisado, porque provavelmente ter lavado a dor. Então, né, assim, e eu lembro que foi por conta de uma menina que ela também criava, que pegou dinheiro e comprou em janeiro a gente chama de biscoito, aqui em São Paulo chama de bolacha recheada, né? E ela
pegou o dinheiro da irmã dela, comprou, me deu, e, segundo a minha mãe, eu participei do roubo. E aí ela não esperou nem eu justificar, mandou ver. Então era tudo assim, era tudo muito à base da pancada, da violência mesmo. Então isso tudo fez com que eu crescesse uma pessoa. Eu não acreditava em mim, na minha capacidade, no meu potencial, né? E quando eu cresci também uma pessoa extremamente triste. A minha vida inteira eu tive depressão. No ano de 2016, eu cheguei ao ponto de tentar tirar a minha vida. Mas, como vocês puderam ver, né, foi uma tentativa frustrada, porque eu estou aqui, né, que bom, né? E isso tudo me levou a tomar uma decisão. Primeiro, eu passei por psiquiatra, claro, né? Porque quando você chega nesse ponto é porque você está no fundo do poço. Mas depois do psiquiatra, eu fui encaminhada para o psicólogo e fui me tratando. Depois eu não consegui mais me tratar com psicólogo, porque eu não via muita diferença, porque no psicólogo a gente conversa, 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 mas parece que não resolve muita coisa, né? Além do que, nessa época também, quando eu estava afastada de Deus, eu vi a necessidade de voltar a olhar para o meu lado espiritual. Foi onde eu comecei a cuidar novamente da minha espiritualidade e me reaproximei de Deus. Então, eu fui melhorando, né? Porque é um combo, né? Quando você começa a tratar de várias áreas da sua vida, você vai melhorando. Então, eu comecei a tratar do meu emocional, comecei a tratar da minha espiritualidade. Depois do psicólogo, eu passei por vários tipos de terapia, até que chegou uma hora que eu vi que era tão bom estar mentalmente saudável, aquilo foi tão bom para mim, que eu pensei, cara, eu quero isso para os outros também. Da mesma forma como eu fui ajudada, teve gente que se importou e me ajudou, eu quero fazer isso. Eu já estava com 40 e tantos anos, e eu meti as caras e voltei a estudar, né? Sendo que a minha vida inteira tinha sido uma péssima, né, durante a época da escola. Por quê? Porque minha mãe me inferiorizava demais, porque ela me comparava com o meu irmão mais velho, que era perfeito aos olhos dela. Então, por mais que eu me esforçasse também, não ia adiantar muita coisa, né? Porque não adiantava. E, enfim, aí quando eu voltei a estudar, eu voltei com muito ímpeto e me formei. E fiz várias especializações na área da terapia. E hoje eu estou aqui. E é por isso que eu tenho tanto interesse em saúde mental, gente. Tá? Então, para quem não me conhece, esse é um pouquinho da minha história, o porquê que eu cheguei aqui, o porquê eu tenho tanto interesse nesse tema. Bom, vamos então falar lá agora sobre o tema da nossa aula, tá? Foi só uma breve apresentação, porque muitos não me conhecem, não conhecem a minha história, e eu quis contar um pouquinho para que vocês entendessem o porquê disso tudo. O objetivo dessa aula, como eu falei, é destacar a importância da saúde mental, porque ela é fundamental para o nosso bem-estar, de um modo geral, tá, gente? De um modo geral, é importantíssimo, tá? Ela é um pilar muito essencial para a nossa vida, da mesma forma como a saúde física é, porque não adianta só cuidar do físico e não cuidar do mental. Ela está diretamente ligada, o cuidado mental, né, está diretamente ligada à maneira como a gente lida com os desafios da vida. Quando você cuida da sua saúde mental, você consegue manter boas relações, né, bons relacionamentos, de uma forma geral, porque não é só com o parceiro ou com a parceira, de uma forma geral, com amigos, com os familiares, né? A gente se sente feliz com relação a nós mesmos, né? Que eu mesma eu tinha uma baixa estima tão baixa, uma autoestima tão baixa, que eu não conseguia me sentir bem com relação a mim mesma. E depois que a gente vai cuidando do mental, a gente melhora nesse sentido também. Só que cuidar da saúde mental não se limita só à ausência de transtornos mentais, mas envolve um estado de equilíbrio emocional que nos permite viver de uma forma assim mais plena, mais satisfatória. Porque quando a gente cuida da nossa saúde mental, a gente consegue, primeiro, lidar com as adversidades, né, de uma forma mais equilibrada e mais resiliente. Né? A gente não é dominado pelo estresse nem pela ansiedade. A gente entende, gente, que tudo é possível, do jeito que é possível e da forma como for possível. E o nome disso é resiliência.
né? Porque a gente não fica se cobrando tudo e aprende a lidar com as coisas de uma forma melhor. Então, a gente aprende a esperar com mais paciência que as coisas se resolvam e se ajeitem no tempo que tem que ser mesmo. Então, isso reduz a ansiedade. Cuidar da saúde mental também nos ajuda a conseguir trabalhar de uma forma mais produtiva, porque a gente passa a ter mais foco, mais clareza, mais motivação, e isso impacta diretamente o nosso desempenho profissional e pessoal também, né? Porque quando você tem mais foco, você consegue fazer tudo de uma forma melhor. E a gente não perde tempo pensando em agradar o outro o tempo todo. Não fica achando que tudo, por exemplo, no trabalho, tudo é pessoal, né? Mas a gente passa a trabalhar de uma forma mais leve, mais satisfatória, e não encara o nosso trabalho como um fardo, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar minhas contas. Não, até o nosso trabalho ele passa a ser mais prazeroso, né? Então, a gente começa até a dar o nosso melhor no nosso trabalho. Outra coisa que ajuda a cuidar da saúde mental é que contribui para o senso de comunidade, né? Porque, assim, contribui de uma maneira positiva, né? Porque a gente começa a estabelecer bons relacionamentos, relacionamentos mais saudáveis, a gente aprende a ser mais empático, mais colaborativo, aprendemos a ser melhores vizinhos, a se importar mais com o outro, né? E a gente não fica esperando só que o outro faça primeiro. A gente faz a nossa parte e está tudo bem, né? Se o outro não fizer. Até nisso ajuda. Assim, é muito importante cuidar da saúde física, claro que é, mas a saúde mental é o que vai nos dar a capacidade de enfrentar os desafios da vida com mais estabilidade e com mais alegria. Porque se a gente não tiver saúde mental, a nossa qualidade de vida ela acaba sendo comprometida, né? Mesmo que o corpo físico ele esteja bem, só que esse equilíbrio da mente com o corpo ele é vital. Porque chega uma hora quando você não cuida do seu emocional, o corpo ele vai sentir, porque eles estão conectados um com o outro. E aí o que acontece? Você vai adoecer. Isso é fato, porque uma hora a doença ela vem e vem. Não pense não, porque ela vem. Então, é muito bom cuidar da saúde da mente, né? Porque cuidando dela como um todo, a gente vai garantir também a nossa existência de uma forma mais plena, mais feliz e mais produtiva, não é mesmo? Mas falar de cuidar da saúde mental é fácil. Só que a gente enfrenta muitos desafios, né, gente? Existem muitos desafios, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Os desafios hoje para a nossa saúde mental são vários. Por exemplo, tem o estresse crônico, tem a ansiedade, tem a depressão, tem o isolamento social, né? O excesso de informação. São coisas que impactam significativamente a nossa saúde mental. Só um minutinho, gente. A gente vai falando, a boca vai secando, né? Tudo isso impacta a nossa saúde mental de uma forma muito grande, né? E acaba afetando também o que? A nossa qualidade de vida. Né? Porque a gente vai parando de funcionar melhor no dia a dia quando a gente vai passando por esses problemas crônicos, né? Então, eu vou explicar cada um desses fatores, né? Como que ele nos afeta de uma forma negativa, e eu vou trazer alguns dados e estatísticas relacionados a eles para vocês entenderem a gravidade, tá, dessas questões. Por exemplo, o primeiro desafio que a gente encontra, que eu citei, que é o estresse crônico. O estresse, gente, ele é normal a gente se estressar, né? Porém, quando ele é crônico e não é gerenciado, ele leva a uma sobrecarga física e emocional muito grande. Ele está diretamente associado a doenças cardíacas, a diabetes, a distúrbios do sono. Além disso, né, o estresse crônico, ele afeta constantemente a nossa saúde mental, porque diminui a nossa capacidade de pensar e aí diminui automaticamente a gente entender sobre os nossos desafios, como lidar com alguns deles, né? E, infelizmente, muitos acabam desenvolvendo alguns transtornos mentais. Então, realmente é um desafio muito grande. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde,
O estresse hoje, ele está relacionado ao trabalho, né? Cerca de 1 em cada 5 trabalhadores no mundo inteiro sofre com estresse crônico. E vocês sabiam que 60% das faltas dos trabalhadores são atribuídas ao estresse? 60%, isso é um índice muito grande, né? Então, realmente é um desafio. Esse é o primeiro desafio que eu citei que a gente encontra. O segundo desafio que a gente encontra para lidar com a nossa saúde mental é a ansiedade. A ansiedade, quando ela é em nível crônico também, ela causa hiperatividade mental, hiperatividade emocional, interfere na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E compromete também a nossa capacidade de tomar decisões. Porque a pessoa, quando está num nível de ansiedade muito grande, muitos até paralisam, né? No início desse ano, se eu não me engano, por volta do mês de março, eu tive a minha primeira crise de ansiedade. A gente fala muito em ajudar o outro, né, com relação à ansiedade, só que eu não, na pele mesmo, eu ainda não entendia o que era. A gente pede para respirar, para fazer isso e aquilo, mas quando você sente na pele o que é uma crise de ansiedade, gente, aí a gente começa a entender melhor o que o outro passa, né? Além do que a ansiedade, ela além de atrapalhar na nossa produção de trabalho, por exemplo, né, no nosso trabalho, ela atrapalha a gente manter bons relacionamentos. Porque quem que aguenta uma pessoa que vive estressada, vive ansiosa? É muito difícil, né? A Organização Mundial da Saúde, ela disse que são mais de 260 milhões de pessoas que sofrem hoje com o transtorno da ansiedade. É um índice muito grande, né? Só no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela diz que 9,3% da população sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade, colocando o Brasil no ranking, gente, de taxa de ansiedade no mundo. Noção? Então, realmente é um desafio muito grande, né? Um terceiro desafio que a gente encontra é a depressão. A depressão, ela é uma das causas principais de incapacidade no mundo. E ela afeta não é só o nosso humor, mas ela também afeta a nossa capacidade de realizar tarefas diárias, afeta a nossa capacidade de tomar decisões, né? Além disso, ela está associada ao aumento de problemas físicos, como dores crônicas e problemas cardiovasculares. Muitas dores, muitos problemas físicos que a gente tem está diretamente ligado à depressão. A OMS relata que mais de 280 mil milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem de depressão. Só aqui no Brasil, estima-se que 11,5 milhões de pessoas elas sofrem de depressão. Isso segundo dados, né, do Ministério da Saúde. Então, isso corresponde mais ou menos a quase 6% da população. É um índice muito grande de gente sofrendo com depressão, né? E tudo por quê? Por não cuidar da sua saúde mental. Um outro desafio que a gente encontra, seria o quarto que eu falei, o isolamento social. Isolamento social, gente, ele se intensificou na pandemia do Covid-19, né? Eu percebi isso porque no ano da pandemia eu trabalhei como terapeuta no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. E eu atendia os funcionários do hospital, sabe? E, gente, de verdade, era era assim terrível. As pessoas elas tinham medo de sair de dentro de casa. Os funcionários do hospital, eles trabalhavam porque não tinham outro jeito, mas eles tinham pavor, sabe? Foi um problema mental muito grande. Esse isolamento social, né, porque muitos tinham medo de sair de dentro de casa, precisava se isolar, por uma época a gente entende que foi realmente necessário, causou um medo tão grande nas pessoas que isso impactou diretamente a saúde mental da grande maioria da população. Contribuiu, assim, para o aumento de pessoas com sintomas de depressão, de solidão, de uma sensação de desconexão com o mundo. Um estudo publicado na revista Lancet Psychiatric mostrou que o
isolamento social, ele aumentou os sintomas da depressão 25% só durante o período da pandemia. Foi um pico, né, durante a fase da pandemia. E a Fundação de Saúde Mental do Reino Unido, ele mostrou que pessoas que se isolam socialmente têm mais de 50% de chances de morrer prematuramente do que aquelas que não se isolam. Então, realmente é um caso a pensar, né? Deixar-se dominar pelo medo e se isolar não faz bem para a saúde mental de ninguém, além do que ainda pode antecipar a sua morte. Um outro desafio que a gente encontra na nossa época, não sei se vocês já ouviram falar, que é do burnout digital. O que é o burnout digital? Excesso de informação. É só isso o nome, né? Um nome em inglês que dão para o excesso de informação, principalmente pelos meios digitais. Né? Então, isso tem levado ao fenômeno que a gente conhece como burnout digital. Essa constante exposição às redes sociais, às notícias, sobrecarrega o nosso cérebro, causando esse burnout digital. E você está em constante exposição, tanto a redes sociais como noticiários, sobrecarregando o seu cérebro, vai te causar fadiga mental, ansiedade, esgotamento mental. Então, se você é aquela pessoa que vive rodando redes sociais o tempo inteiro, não descansa sua mente, vive ouvindo notícia, principalmente esses jornais sensacionalistas, gente. Isso faz um mal tremendo à sua saúde mental, sabe? Então, assim, tem coisas mais interessantes para a gente gastar o nosso tempo, né? Uma boa leitura. Então, pensa direitinho se isso vale a pena. Um estudo da Microsoft, ele mostrou que 54% dos trabalhadores globais, isso no mundo inteiro, tá? Eles relatam estar se sentindo sobrecarregado por causa da quantidade de informações digitais que eles precisam processar diariamente. Só nos Estados Unidos, 69% dos trabalhadores, aqueles que passam mais de 8 horas, né, por dia conectado, eles experimentam os sintomas desse burnout digital. Então, o negócio está feio na cabeça do povo, gente, de verdade. É muito excesso de informação e parece que o povo não está dando conta disso, não, viu? Não está dando, não está se ligando do mal que isso faz e insiste em ficar ali, em rede social o tempo todo e assistindo a TV, esses jornais loucos, né, que fica ali só na mente da pessoa, trazendo informações nocivas. Quem que tem saúde mental desse jeito? Né? Tudo isso que eu falei impacta diretamente a nossa saúde mental e afeta o nosso bem-estar emocional, a nossa produtividade, a nossa saúde física, já que o mental está diretamente ligado com o nosso físico, né? Esse aumento dos transtornos mentais, ele está sendo considerado uma crise global de saúde, uma crise global. A OMS, ela prevê que até 2030, a depressão, ela será a principal causa de incapacidade no mundo. E aí, o que vocês acham? Esses dados reforçam ou não a importância da gente cuidar da nossa saúde mental? Realmente é muito importante. E como que a gente faz isso? Tá, eu já falei o que é saúde mental, o que atrapalha, né? Mas como fazer isso? Normalmente, tem duas ferramentas que elas são essenciais. Lógico que existem outras, mas eu vou citar apenas duas, tá? A primeira é o autoconhecimento. Por quê? O autoconhecimento, ela é uma ferramenta essencial para identificar os nossos gatilhos emocionais. O que é gatilho emocional? São situações, são palavras, são pessoas, são imagens, pensamentos ruins, tudo o que vem na nossa mente e que ativa essas emoções negativas na gente. Emoções como raiva, tristeza, ansiedade, medo, né? E acaba prejudicando a nossa saúde mental. Então, se você conhece ou tem autoconhecimento, você consegue identificar tudo aquilo que vai te fazer mal. É por isso que o
autoconhecimento ele é tão importante. E além de você perceber quais são os pensamentos repetitivos que muitas vezes você tem, a grande maioria, eles são automáticos. Com autoconhecimento, você consegue perceber isso, e você percebe que esses comportamentos, eles estão te autossabotando. Mas você só consegue perceber esse tipo de coisa se você tiver autoconhecimento. Você precisa se conhecer, entender o seu funcionamento. Você consegue, por meio do autoconhecimento, entender os padrões do seu pensamento. Porque muitas vezes, gente, as pessoas elas estão presas a padrões de pensamentos que são negativos, são distorcidos. Tem gente que tem um pensamento catastrófico. Ela acha que tudo vai dar errado. Né? Tem gente que é assim. Tudo vai dar errado. Ela é tão pessimista que ela não consegue ver nada, assim, olhar nada de uma forma positiva. E já tem outras que têm o seguinte tipo de pensamento. Elas têm uma personalização de pensamento que tudo a culpa é dela. Tudo ela se culpa. Sabe? Se alguma coisa deu errado, a culpa foi dela. Se aconteceu alguma coisa com alguém, a culpa foi minha. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, sabe? Então, o autoconhecimento vai te ajudar nesse processo de reconhecer, né? E de você começar a se questionar. Você começa a se questionar. Então, é fundamental para você ter uma boa saúde mental, porque permite a você começar a reformular os seus pensamentos, você consegue identificar aqueles que são disfuncionais, e aí vai contribuir para você ter uma visão melhor do mundo, uma visão mais realista, né? E mais positiva também. Quando você tem autoconhecimento, você também consegue entender os padrões de comportamentos que você tem. Porque além dos pensamentos, o autoconhecimento ele vai facilitar você a identificar alguns comportamentos que eles são automáticos, né, e que pode estar prejudicando a sua vida. Um exemplo disso é a tendência que algumas pessoas têm de evitar conflitos, mesmo quando isso é prejudicial. Por exemplo, tem pessoas que se envolvem em relacionamentos tóxicos, né? E ela não consegue entender. Às vezes ela se prende também ela não consegue entender o porquê que ela se coloca naquelas situações, ou ela está nessa situação de relacionamento tóxico, quando ela vê que ela conseguiu sair, ela acaba repetindo. E aí entra no outro relacionamento que era tão ruim quanto o outro, né? Quando você tem o autoconhecimento, você consegue enxergar esses padrões repetitivos de comportamento que você passa a ter. Né? Porque muita gente vive nesses padrões, mas eles não conseguem ver, não tem noção disso. E para eles está tudo bem, né? E quando a pessoa ela começa a observar os seus próprios comportamentos com mais atenção, né? Ela começa a ganhar a capacidade de interromper esses ciclos. E aí ela começa a fazer escolhas mais saudáveis, mais alinhadas com seus objetivos, né? Com seu bem-estar emocional. Quando você identifica esses padrões de comportamento que talvez você tenha, como, por exemplo, uma situação de cobrança que te causa ansiedade ou rejeição, você consegue adotar uma postura ali, por exemplo, mais equilibrada nesses momentos. Porque se você vê que você se coloca sempre em situações em que te causa muita ansiedade, você começa a perceber que toda vez que eu passo por essa situação, eu fico desse jeito. Então, você começa a quebrar aquilo, né, a mudar esses padrões de comportamento e evita de ter uma crise de ansiedade ou de um ataque de pânico. Para quem teve ataque de pânico, diz que é horrível, né, gente? Diz que é horrível. Eu não tive, eu tive crise de ansiedade, mas não é fácil. Então, resumindo, o autoconhecimento vai te ajudar a encontrar maneiras mais saudáveis de você identificar os seus gatilhos, de como você vai lidar com eles e como manter um padrão de comportamento e promover uma saúde mental e emocional melhor, certo? Uma outra ferramenta que tem ajudado muito as pessoas a manter a saúde mental é o autocuidado. Então, o que é autocuidado? Ele é um conjunto de práticas e de atitudes que vão promover o seu bem-estar físico. Só que não é só isso, tá, gente? Porque ele vai promover o seu bem-estar físico, mental e emocional. Mas não são, por exemplo, só atividades de relaxamento,
como tomar um bom banho relaxante, que é muito bom, né? Fazer uma massagem, fazer um exercício físico, vai muito além disso tudo, dessas atividades, né? Mas o autocuidado, ele vai incluir ações que você precisa ter no seu dia a dia. E vai envolver algumas decisões importantes que provavelmente você vai precisar ter para você ter uma qualidade de vida melhor. O que está envolvido no autocuidado? Algumas coisas eu vou citar aqui para vocês. Por exemplo, você estabelecer limite. O autocuidado te ajuda a estabelecer limites, né? Porque você aprende, por exemplo, nas suas relações pessoais, tanto no trabalho ou dentro de casa, na família, você aprende a se posicionar, a dizer mais não. Tem muita gente que tem dificuldade de dizer não. Está sempre ali disponível para todo mundo. E a pessoa que ela, assim, ela é muito abusada pelo outro, né? Mas ela não consegue. Já o autocuidado é isso, envolve isso. Você aprender também a dizer não. Quando você aprende a fazer isso, você evita sobrecargas emocionais e físicas também. E aí começa a se afastar de situações que vai te gerar estresse, estresses desnecessários, né? E aí você começa a preservar melhor o seu tempo e começa a arrumar tempo para cuidar mais de você, esquecendo um pouquinho mais do outro, né? Não querer cuidar só do outro, mas você consegue olhar para si e cuidar mais de você. Você consegue definir limites claros para evitar ficar esgotado, de preservar a sua energia para o que realmente importa. Por exemplo, eu estou vendo que a grande maioria aqui é mulher, mas você se dá conta de quando você está cansado e você precisa simplesmente parar e descansar? Tem gente que não. Sabe, às vezes a pessoa, ela para parar, ela precisa ficar de cama mesmo. Ela está sempre querendo dar conta de tudo. Isso faz um mal tremendo, gente. Então, você precisa estabelecer limites para si próprio. Para si próprio. Uma outra prática, uma outra coisa que nos ajuda a ter autocuidado é a prática de meditação. Vocês já ouviram falar de meditação? É uma forma de você se cuidar. Por quê? Porque ela nos ajuda a estar mais no momento presente, ajuda a observar melhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ajuda a gente a reduzir o estresse, melhorar o nosso foco, a ter mais autoconsciência e promove uma relação mais equilibrada com as suas emoções. E quando a gente fala sobre meditação, a gente não está falando da pessoa ela se desligar de si, não. Eu, por exemplo, nas sessões de terapia, eu trabalho com muita meditação, são meditações guiadas, você não sai de si. Você só vai acompanhando a voz do terapeuta para se colocar. Mas você pode fazer isso sozinho também. Ter o costume de tirar alguns minutos do seu dia para você respirar por meio de uma música suave. Você pode fazer isso na natureza, admirando a criação de Deus, né? Isso vai te conectar com Deus e te trazer uma paz muito grande. Quando você faz isso, gente, você desenvolve uma habilidade muito grande de lidar melhor com as suas emoções e também de evitar situações que provavelmente serão muito desafiadoras para você. Medicação é uma ferramenta incrível. Quem consegue fazer... Aqui em São Paulo, inclusive, o SUS ele já promove isso no sistema de saúde, de tão bom que é, porque eles entenderam o benefício da meditação para a saúde mental das pessoas. Outra coisa que vai ajudar você a ter autocuidado, cuidar de si, é buscar a ajuda de um profissional, sabe? Porque às vezes você não consegue sozinho. Então, chega uma hora que você precisa reconhecer que para cuidar de si próprio, sozinho, você não está dando conta. E aí você precisa de uma ajuda de um profissional. Por exemplo, tem terapias, psicoterapia, terapia comportamental. Tudo isso, gente, ajuda a você a ter autocuidado, né? A enfrentar melhor as suas questões emocionais e procurar ajuda, gente, não é um sinal de fraqueza, tá? Pelo contrário, é um sinal de responsabilidade com você mesmo, porque é uma forma que você mostra de que você reconhece que precisa cuidar da sua mente, tanto quanto você precisa cuidar do seu corpo. Então,
Para o autocuidado é imprescindível estabelecer limites, práticas de meditação e buscar a ajuda de um profissional quando você vê que você não está dando conta sozinho, certo? Outros aspectos do autocuidado envolve também o cuidado físico, lógico, né? É lógico. Por quê? Você precisa ter uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, tem que procurar dormir melhor, né? Praticar atividades físicas, isso é fundamental na vida de qualquer ser humano, né? Procurar ter uma higiene do sono e descansar. Saber o seu limite, saber quando o seu corpo ele fala para você e respeitar ele. Eu preciso descansar. Eu vou falar uma coisa particular para vocês. Eu peguei o vício de tirar essa coisa de velho, que tira 10 minutinhos de cochilo depois do almoço. Eu estou com essa mania. E se eu não tiro, gente, o dia que eu não consigo fazer isso, parece que depois o dia não rende para mim. A Marli está rindo. Mas é verdade, gente. Eu peguei esse costume. E é incrível. Dificilmente eu passo dos 10 minutos. É uma coisa assim, parece que eu entrei num sono profundo. Quando eu vejo, acordei pronto, recuperei ali, estou pronta para o resto do dia. E faz diferença até para a minha mente. Porque, assim, devido ao meu traço, né, meu traço de caráter, alguns aqui eu não sei se já entendem sobre isso, eu tenho muita esquizoidia. E o esquizoide, ele funciona muito à noite. E a minha mente, à noite, é uma coisa de louco. Eu funciono que é uma beleza. Eu tenho tanta criatividade, eu crio aula, eu crio um monte de coisa, mas à noite. Então, imagina se eu não tiro esse cochilinho de velho meu. Ah, meu rapaz, aí não ia dar certo, não, né? É muito importante. Então, é saber parar também. É uma forma de você cuidar do seu físico. O seu corpo agradece, tá, gente? É uma forma de ter equilíbrio. Uma outra forma é cuidar do seu emocional. É você refletir sobre os seus sentimentos, acolher as suas emoções, expressar de uma forma saudável. Tudo isso faz parte do autocuidado. E pode ser feito por meio de boas conversas. Se você não tem um terapeuta, você tem um amigo de confiança? Talvez seja sua irmã, talvez seja. Eu tenho uma irmã na minha congregação que a gente se trata de Best. Né? Oi, Best! A gente tem uma conexão incrível. E é do tipo assim, aquela pessoa que você pode contar os seus podres, né? Você pode contar as suas loucuras. E que bom que eu tenho essa pessoa. Imagina, se toda vez que eu tivesse que falar dos meus problemas, eu tivesse que pagar um terapeuta, haja dinheiro, né? Faz diferença, gente. É autocuidado também. Outra coisa que você pode fazer, ter cuidado social. Quando você mantém relações saudáveis com outras pessoas, isso é cuidar do social. Porque você passa mais tempo com outras pessoas que vão te trazer positividade e você vai ter em quem se apoiar. Né? Aí inclui também os nossos amigos. Né? É uma rede de apoio. É um comportamento social, é cuidar do seu social, não se isolar, não achar que você não precisa de ninguém, que ninguém vai te entender, que não adianta eu conversar, que terapeuta também nenhum vai me entender, aí fica difícil, né? Isso não é ter autocuidado. Autocuidado também envolve cuidar do seu intelecto e da sua espiritualidade. Como que você cuida da sua mente, do seu intelecto? Lendo, né? Ter boas leituras. Algumas pessoas, elas leem a Bíblia diariamente, e isso conecta ela com Deus, e isso faz muito bem para elas. Eu tenho vício de leitura, tá? Eu tenho problemas, mas isso é desde criança, porque eu amo ler, né? Eu leio muito mesmo, mas é algo muito prazeroso para mim. E eu não perco meu tempo também assistindo porcaria na TV, como, por exemplo, novelas, né? Porque isso é tempo que você perde, você estraga o seu tempo com isso. É uma forma também de você de cuidar do seu intelecto. Hoje tem muito podcasts muito bons que falam sobre saúde mental. Isso é excelente, é aqueles que podem. Quantas vezes, gente, eu estou fazendo o meu serviço de casa, porque aqui não tem ninguém que faça, não, sou eu mesmo que faço. E eu coloco o celular ali, às vezes, no podcast, no YouTube, eu ponho um livro para eu ouvir, audiobook, sabe? A minha mente está assim, o tempo inteiro, porque eu não consigo perder o meu tempo com porcaria, né? Cuide do seu intelecto.
E uma outra forma de você ter autocuidado é cuidando da sua espiritualidade. Eu, como sou uma pessoa cristã, eu acredito, sinceramente, que Deus ele nos criou com essa necessidade, sabe, de ter necessidade espiritual. Na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, Jesus Cristo, ali é o Sermão do Monte, né? Jesus, ele falou ali, felizes os que têm consciência da sua necessidade espiritual. Ou seja, foi algo que Deus criou dentro da gente, é nato na gente. Uma coisa é certa, gente, Deus, ele nos criou com essas necessidades. E se você não cuida desse lado, você vai sentir um vazio existencial muito grande. O porquê que eu cheguei no pico da depressão de tentar tirar a minha vida? Porque eu me desconectei de Deus, né? Isso não quer dizer que as pessoas que estão próximas de Deus e que tentam o suicídio, não é que ela se desconectou de Deus, não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Isso é só para mostrar que isso é algo nato dentro da gente. Foi Deus que criou a gente com essa necessidade. E se tem uma coisa que ajuda muito, é a nossa espiritualidade. Algo que pode ajudar muito, não importa qual seja a sua crença, é orar a Deus. Isso te conecta com Ele, né? A oração faz muita diferença, certo? Então, cuidar do intelecto e da espiritualidade também faz parte do autocuidado, tá bom? Resumindo, autocuidado é um compromisso que você tem com você mesmo e que abrange muito mais do que momentos de relaxamento, mas envolve você ter responsabilidade de criar para você um ambiente emocional e físico saudável, através de limites, da meditação e, quando necessário, de ajuda de profissionais especializados. Precisa ser uma prática diária, gente, para que você tenha um equilíbrio interno e duradouro. Porque não adianta nada você tentar fazer alguma coisa por um tempo e depois parar. Aí sim você vai estar contribuindo para você ter uma vida mais saudável e plena. Mas, muitas vezes, a gente se depara com situações que são muito desafiadoras mesmo, né? E como que a gente lida com essas situações? Existem algumas técnicas que nos ajudam a lidar com essas situações desafiadoras que são de extrema dificuldade. Por exemplo, a respiração consciente. Alguns de vocês já conseguiram fazer respiração consciente? Vocês sabem o que é isso? Eu vou explicar para vocês, por exemplo, quando eu tive crise de ansiedade. A primeira vez que eu tive a crise, eu achei que eu estava tendo um infarto. Corri no médico, Google, e aí fui lá ver, né, o que eu estava sentindo. Aí eu pensei, gente, eu estou morrendo, eu estou infartando, vou correr para o médico, porque aqui em casa é só eu, o gato e a cachorra. Se eu morro, ninguém entra aqui em casa, que todo mundo tem medo da minha labradossaura, porque a bicha é brava. Só vão saber que eu morri 3 dias depois, pelo menos, quando começar a feder o corpo, né? Corri para o médico, fui para o pronto-socorro. De lá eu liguei para a minha médica, que é terapeuta também. E aí eu falei, olha, eu estou sentindo isso, porque assim, eu tento manter um estilo de vida saudável. Então, eu para correr e para ir para o médico é só numa necessidade mesmo, porque do contrário eu cuido da minha saúde de forma natural, por meio de florais, né? Remédio, assim, tem muito tempo que eu não sei o que é isso, graças a Deus, né? Mas eu li no médico Google que eu ia morrer, corri, né, gente? Porque, afinal de contas, eu não queria, eu ainda tenho muita gente para ajudar. E aí, quando eu cheguei lá, ela falou assim: olha, eu estou numa reunião agora, eu não consigo te atender. Mas só confia no que os médicos vão dizer, faz o que eles têm que fazer, toma o que eles passarem para você, vai para casa e amanhã a gente conversa. Beleza. Recomendações médicas, fiz. Fui para casa. No outro dia, ela me ligou. E aí, como é que você está? O que você tomou? Aí eu expliquei o que aconteceu. Aí ela, e aí você acha que está tudo bem diante de tudo que você contou? Eu falo assim, para mim tá. Só tinha entrado água na minha casa, gente, porque choveu muito, foi uma época de chuva, inundou meu quarto, eu fiquei ilhada dentro da minha própria casa, o único lugar que não entrou água foi na sala, era cachorro que não tinha lugar no quintal, eu tive que botar bicho para dentro de casa para dormir, na época eu tinha 2, um Rottweiler também. Então, você imagina, eu, cachorro, gato, e 2 cachorros e gato dentro de uma sala dormindo. Eu olhei e falei assim, tranquilo, né? Aqui não entrou, vamos dormir amanhã, a água escoa, tá tudo certo. Não vazou telha, nada,
tudo bem. Só que ali, na verdade, foi o pico do estresse que precisava para eu ter uma crise de ansiedade. E depois desse bate-papo com a terapeuta, ela falou assim: Angélica, você teve uma crise de ansiedade. Eu falei assim: ah, foi? Porque assim, eu sou muito tranquilona, né? Então, eu vejo as coisas, eu olho assim: ah, não dá para resolver? Tudo bem, depois eu resolvo. Mas demorou, um negócio aqui comigo. Então, eu achei que estava tudo certo, gente, mas não estava. Eu tive uma crise, eu estava passando por outras situações também que eram bem provadoras. E eu estava achando que eu estava lidando com tudo aquilo. Isso foi numa quinta. Quando foi no sábado, outra crise de ansiedade. Ah, agora não vai me pegar, não. Está pensando que eu vou para o hospital de novo? Vou, não. Peraí, comecei respiração consciente. E aí você começa a respirar. E aí você começa a respirar. Você começa a respirar. Entendeu o que é a respiração consciente? Você começa a olhar para você, o seu corpo, conversar com você mesmo. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só respira. Só respira. Só respira. Às vezes a gente passa por. Eu não sei se já aconteceu com vocês de ficar preso em elevador, no metrô. Eu já fiquei presa dentro do trem. Gente, aquilo foi pavoroso. O que eu fiz? Vamos respirar, né? Porque eu não quero morrer aqui sufocada. Porque tudo é da nossa mente, na verdade. Então é só respirar. Respiração consciente é isso. Né? E outra coisa que vai ajudar muito quando você tem respiração consciente, para aqueles que têm problema de insônia, viu? Esses dias mesmo, eu preparando a aula, eu estou preparando outro curso para dar, eu tinha cliente para atender, eu estava com tanta coisa para fazer, e na expectativa, porque só faltava 2 dias, eu precisava terminar aqui a matéria dessa aula, a minha mente ficou tão acelerada que eu não conseguia dormir. Na hora que eu deitei na cama, que eu achei que eu ia descansar, minha mente começou. Aí, na mesma hora que eu fiz, opa, peraí, eu ensino para o povo a respirar. Demorou 10 minutos, eu peguei no sono. Então, ajuda quem tem problema de insônia. Só acredite, só faça, sabe? Vocês sabem também o que é ground? Ground? Ground é uma palavra em inglês. É você se colocar em conexão com a terra, com a natureza, sentir a energia. Que Deus ele nos criou com a força da natureza. A Bíblia não diz que a gente foi feito do pó? Então, a gente precisa dessa conexão com a natureza. Isso faz muito bem para a gente. Quando você faz ground, o que é o ground? É mão na terra mesmo, gente. Pé na terra, na grama, areia da praia, para aqueles que podem fazer caminhada na areia, sabe? É você se conectar. Aqui, acreditem, eu tenho plantas, não muitas, tá? Mas eu gosto de plantas em vaso, porque eu não tenho espaço aqui para plantar coisas. E pensa que eu fico de frescura, de luvinha para mexer nas plantas? Não, é o meu momento grande. É a hora que eu sujo a mão mesmo, as unhas tudo preta, depois quando eu acabo eu falo assim, agora eu vou lavar a louça para limpar minhas mãos. E aí fica tudo lindo, né? A gente precisa desses momentos. Fazer ground faz toda a diferença para a gente lidar com essas situações e nos manter em equilíbrio. Apenas acredite e faça. Se vocês pegarem o costume de 3 vezes ao dia, tá, gente? De manhã, de tarde e à noite. Por 3 vezes você respira por 1 minuto. Puxa profundamente e solta lentamente pela boca. Puxa, solta 3 vezes ao dia, 1 minutinho só. Vocês vão ver a diferença que isso já vai fazer na vida de vocês. Bom, uma outra coisa que vai ajudar a gente a ter uma boa saúde mental é comunicação assertiva. Já ouviram falar? Comunicação assertiva transforma as relações e melhora a nossa saúde mental. Isso é um estilo de comunicação onde a pessoa ela vai expressar as suas ideias, vai expressar as suas necessidades, os seus sentimentos, né, e os seus direitos, só que de uma maneira clara, direta e respeitosa. Você não é nem passivo, mas também não é agressivo. Né? Você não tem que se submeter a tudo aquilo que as pessoas falam com você. Você tem que aprender a se posicionar de uma forma clara, se impor, porém sem ser agressivo. Né? E isso é essencial em diversos contextos da nossa vida. Né? Você precisa ser claro, direto e respeitoso, principalmente em trabalho. Porque vocês já viram aqueles patrões, né, que abusam da gente nesse sentido? Porque a grande maioria não sabe se colocar.
né? Então, você precisa aprender a ter essa comunicação assertiva, você precisa aprender a se pôr. Porque senão as pessoas montam mesmo, gente. E isso é verdade, principalmente no ambiente de trabalho, né? Nos nossos relacionamentos pessoais não é diferente, porque existem muitos casais que, quando não sabem se pôr de forma clara, o outro abusa também. Existem os relacionamentos abusivos por conta disso. Na vida social, em sociedade, com os nossos vizinhos, isso também a gente precisa aprender a se impor. Isso vai facilitar a gente resolver conflitos, além de promover relacionamentos saudáveis, né? Ainda reduz estresse, porque muito estresse ele é evitado quando a gente sabe se colocar e falar da forma correta que a gente precisa se impor, né? Quando você tem uma comunicação assertiva, você consegue falar o que você pensa, o que você sente, de uma maneira clara e direta, você não fica fazendo rodeios, né? E se faz ser compreendido. É isso? Você também consegue o respeito é mútuo, porque você consegue esse equilíbrio quando você aprende a expressar as suas necessidades, né? Porque você, além de promover o respeito do outro, você também é o contrário, né? Você é respeitado e você aprende a respeitar o outro, né? Então, não é tentando impor a sua opinião, nem as suas necessidades, e nem se sujeitando, gente, ao que o outro fala o tempo todo, se anulando. Você tem que aprender a reconhecer esses limites. Isso é comunicação assertiva. Outra coisa da comunicação assertiva é você aprender a usar frases que começam com eu, né? Porque quando você usa frases que começam com eu, normalmente você, ou melhor, ao contrário, tá? Eu me confundi um pouquinho. Você tem que aprender que quando você usa muito a frase que começa com eu, você está o tempo todo se colocando na defesa. Isso é automático, né? Por exemplo, briga de casal. Já viu quando a pessoa tem muita mania de apontar o dedo para o outro? Ah, mas é porque você nunca me escuta, você isso, você aquilo. Quando você usa o eu, você muda tudo, né? Por quê? Quando você aprende a usar mais a palavra eu. Eu me sinto muito ignorado quando você não me dá atenção. Você consegue tocar no outro. E você não está apontando para o outro, você está se colocando. Aí você aprende a usar mais o eu e o menos você. É só aprender a modificar a frase. Isso vai fazer toda a diferença na sua comunicação. Usar um tom de voz mais adequado, né? Ter um tom de voz firme, mais amigável, né? Sem gritar, sem falar de uma maneira agressiva, também sem excesso de timidez, né? Mas nunca hesitando em falar. Isso foi algo, gente, que eu tive que aprender, tá? Porque eu era muito agressiva na minha comunicação. Mas por quê? Eu fui criada na base do grito, do berro. Então, você repete padrões, né? Você acaba, sem querer, repetindo padrões. E eu tinha muita dificuldade de comunicação, até que chega uma hora que você aprende. E aí eu aprendi. E hoje eu sei me impor, sim, só que de uma forma respeitosa. Manter a calma ajuda muito, porque quando a pessoa ela é assertiva, ela consegue manter a calma mesmo em situações de grande tensão, né? E ela não permite que as suas emoções, por exemplo, a raiva ou a frustração, controle ali a sua fala, mas ela simplesmente consegue se impor de uma melhor forma. E ter uma boa postura corporal. Vocês sabiam que a forma como a gente se comporta, o nosso corpo agora, faz tanta diferença quando você se comunica com uma outra pessoa? Vocês já viram aquelas pessoas que falam óleo e tem a mania de baixar a cabeça assim? Gente, isso é terrível, porque você não passa respeito para o outro, você não passa confiança para outra pessoa. Elas te olham de uma forma diferente. Agora, quando você tem postura, eu li um livro, eu não estou lembrando agora o nome do livro, que lá fala assim, ó, peito para fora, né? Você estende o peito e se coloca assim. Todas as vezes que você coloca, isso te põe numa posição, né? Não é de superioridade, mas as pessoas olham para você com outro olhar, com mais respeito. Isso também é ter comunicação assertiva.
Você passa mais confiança. As pessoas não duvidam muito daquilo que você está falando, não. E aí você passa mais confiança. Todos esses são benefícios de uma boa comunicação ou uma comunicação assertiva, certo? Quando você se comunica bem, você fortalece os seus relacionamentos, você reduz estresse, né? Melhora a sua autoestima, porque você, assim, faz toda a diferença, né, gente? Porque eu tinha uma autoestima baixa. Quando eu aprendi a me colocar, você é mais respeitado. Quando você é mais respeitado, é lógico que a sua autoestima aumenta, né? E ajuda você a resolver melhor os conflitos. E o que é mais importante, você está promovendo o autocuidado. Você está cuidando de você de uma forma mais carinhosa e se levando mais em consideração. Certo? Sendo assim, gente, o que eu quero incentivar vocês a ter como propósito de vida ter saúde mental. Tenha isso como propósito de vida, sabe? Porque quando você não tem propósito, não tem clareza na sua vida, isso acaba te gerando uma sensação de muito vazio, de desmotivação. E eu falo isso por experiência, né? Porque eu passei a maior parte da minha vida sem ter um propósito. Eu não tinha sonhos. Vocês acreditam nisso? Eu não sonhava. Eu vivia assim no ritmo de Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar. Era bem isso. Assim era a minha vida. Eu não tinha propósito, eu não tinha sonhos. Então, tudo bem, né? Mas não, isso, o que, que acontece? A gente vai vivendo assim, sem motivação, né? Sem clareza. Na verdade, a maior parte do tempo, eu nem sabia se eu queria mesmo alguma coisa da vida. Eu só vivia. Era um dia por vez. E estava tudo certo. Então, é muito importante a gente buscar um sentido, uma direção para a nossa vida, para as nossas ações. Não fazer as coisas só por fazer, né? Porque tem que fazer, então vamos embora fazer. Não, você precisa ter um sentido na sua vida, ter motivação. E quando esse sentido ele não é claro para você, ou quando você está desconectado entre o que você faz e o que você acredita ser importante, pode ter algumas consequências, tá? Por exemplo, como eu falei, aquele sentimento de vazio muito grande, porque as nossas ações elas precisam ter um valor, um impacto, né? E esse vazio emocional muitas vezes é descrito assim como um buraco, uma falta de sentido, né? E a pessoa que ela vive assim, ela vive frustrada e tem muita angústia. Então, ter um sentido, uma clareza do que você quer para a sua vida faz toda a diferença para você ter uma saúde mental. Quando você também não tem essa clareza de propósito, você se sente desmotivado, né? Porque você não enxerga um caminho, você não consegue energia, na verdade, para agir. Né? A pessoa é tão desmotivada que ela não tem nem energia para agir. Vai vivendo assim, sem falta de objetivo, não tem metas, né? Não tem nada que faça a pessoa ela ter ação. Então, ela se sente estagnada, né? E isso pode gerar uma perda de interesse até por atividades que talvez antes eram prazerosas. E aí você vai fazendo o quê? Procrastina, 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 né? Ah, amanhã eu faço. Sabe aquela pessoa que vive procrastinando? Não tem ação, sempre tem uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. É porque você não tem clareza do seu propósito de vida. Então, você precisa ter. E o pior, né? Quando você não tem clareza do seu propósito de vida, ainda pode te levar a uma depressão. Então, se a situação de desmotivação e vazio persistir, ela pode sim evoluir para uma depressão. A pessoa ela começa a internalizar essas emoções como um fracasso pessoal. Isso vai minando a autoestima dela, e vai entrando, aumentando aquele sentimento de culpa, de desesperança, e ela começa a se sentir inútil, né? E aí a depressão, ela vem. E vem feio. E vem feio. Assim, é muito importante você ter clareza do seu propósito de vida. Alguém aqui já sabe qual é o seu propósito de vida? Todo mundo tem noção aí do seu propósito de vida? Alguém está balançando a cabecinha assim que sim, que bom.
Porque quando você não tem clareza do seu propósito de vida, gente, realmente é difícil. E saber disso está intimamente ligado ao nosso bem-estar emocional, né? Porque a gente passa a ter um objetivo, a mente ela se sente mais orientada e mais motivada, e aí promove uma sensação de realização, né? Além disso, buscar, encontrar um propósito pode servir como uma proteção, né, contra a depressão, né, porque vai te promover, assim, um sentimento de mais experiência de vida. A Carla está falando aqui, ó, agora estou começando a caminhar em direção ao meu propósito de vida. Que bom, Carla, que bom. É o que eu falo, eu passei uma vida inteira sem entender meu propósito de vida, né? Eu não entendia para quê. Era, como eu falei, o ritmo Zeca Pagodinho. Ia levando, levando. Até que chegou uma hora que a depressão ela foi tão forte que o que aconteceu? Eu tentei tirar a minha vida, né? E aí depois, quando a gente consegue ir cuidando do nosso emocional, da nossa saúde mental, aí sim você vai estar achando o seu propósito de vida. E eu encontrei o meu, antes tarde do que nunca, tá, gente? Antes tarde do que nunca, porque eu demorei pra caramba, mas eu achei. A Carla tá falando, né, que ela se sentia assim, do jeito que eu tô falando. Bom, gente, para evitar esses sentimentos negativos, é muito importante que você se dedique à autorreflexão e ao autoconhecimento, né? Porque quando você alinha as suas ações com o que você realmente considera significativo, você consegue estabelecer metas realistas. E, se você ainda não consegue fazer isso sozinho, busque apoio emocional. Não tenha vergonha disso. Isso não é demonstração de fraqueza, tá, gente? Não é demonstração de fraqueza. Mas talvez você me pergunte, né? Mas, Angélica, o que significa buscar apoio emocional? Gente, é buscar ajuda prática mesmo, por meio de um profissional da mente humana. Você pode fazer isso, por exemplo, por meio de um psicólogo, procurar ajuda de um psicólogo ou de um terapeuta, né? Só que, assim, eu entendo que pelo SUS, o que é a realidade da grande maioria das pessoas, é um pouco demorado, né, gente? Quando você consegue. Costuma ser bem demorado. Algumas pessoas que têm passado comigo em terapia, elas têm relatado que elas não têm gostado muito do atendimento quando conseguem, de psicólogo. Primeiro porque por ser muito demorado, e na grande maioria é uma vez só ao mês. Né? Então, elas acabam não vendo muita diferença, né? E não consegue ver assim, mudanças significativas na sua vida. Porque uma vez no mês é difícil mesmo, né, gente? Uma vez por mês você vai lá falar um pouquinho dos seus problemas. O acompanhamento para uma pessoa que está tendo dificuldades precisaria ser algo mais intensificado, né? É meio difícil nesse sentido. Ou ainda muitos dizem que não gostam porque não procuram terapia, porque elas acham que o valor não é uma realidade para elas, né, gente? Está fora do alcance do bolso da grande maioria das pessoas. E, de fato, eu tenho de reconhecer que quando se trata de um acompanhamento individual, o valor financeiro, ele não é muito acessível para a realidade da grande população, né, dos brasileiros. Não está de acordo com o que se ganha, né? E, infelizmente, gente, eu preciso dizer a vocês que o governo, ele não colabora muito com a gente, terapeuta, não, sabe? Eles não facilitam o nosso acesso para atender pelo SUS. Isso, eles dificultam muito o nosso acesso, porque senão ficaria muito mais fácil, né? Muito melhor até para atendimento. Mas eles não pensam, por exemplo, que tratando do emocional, muitas doenças físicas deixariam simplesmente de existir, já que uma coisa está ligada à outra. Quando você não cuida do emocional, você adoece. Quanto mais mentalmente doentes as pessoas são, mais doenças físicas elas terão. E aí o governo ele tem um prejuízo muito maior. Mas eles não conseguem ver isso e nem facilita a vida da gente para a gente poder entrar no SUS e atender a galera, né? Alguns que passam comigo, eles têm falado que conseguem, às vezes, em algumas ONG,
às vezes num valor mais acessível, né? Que aí já cabe no bolso, porque essas ONGs, elas ajudam muito, elas já estão mais preocupadas em ajudar a população, né? Mas aí, nessas ONGs, tem muita terapia de grupo. Não sei se vocês já ouviram falar de terapia em grupo, não é tão individualizada. São bem poucas as que fazem terapia em grupo. Por quê? De toda forma, tem um custo, né, gente? E cuidar de uma por uma pessoa sai caro, mesmo para as ONGs. Então, é mais fácil juntar uma galera e cuidar. Mas aí talvez você fale assim, Angélica, mas eu não gosto de terapia em grupo, não. Eu não vou ficar falando da minha vida, dos meus problemas na frente dos outros, não. Né? Mas o que é melhor, gente? Seja muito sincero. É você falar dos seus problemas emocionais ou levar uma vida inteira lidando com seus problemas emocionais que estão te impedindo de você ter uma vida mais leve e com menos doenças. Te atrapalhando, talvez, nos seus relacionamentos, né? Você tendo relacionamentos doentios, preso a situações que são muito difíceis e você não consegue entender ou o que fazer para sair delas, sem coragem para sair dessa situação, sem coragem para sair do emprego que talvez você se sinta infeliz, mas está pagando minhas contas. Está pagando as minhas contas, eu ganho pouco. E aí sair de casa todo dia insatisfeito, reclamando do ônibus que está cheio, do encarregado que é isso, porque alguém sempre tem que levar a culpa é do patrão, né? Aí fica difícil, né? Enfim, sempre tem que arrumar um culpado para a sua falta de coragem de tomar uma decisão, de mudar de vida, mas prefere dizer, não, terapia em grupo não é para mim, então você não quer ajuda. Tá bom a vida que você está levando, está tudo certo também. Independente do que você decidir, legal, tá tudo certo, certo? Eu vou falar para vocês como que funciona a terapia em grupo. Talvez eu consiga mudar um pouquinho o conceito de vocês com relação a isso, tá bom? Bom, a terapia em grupo, ela oferece um ambiente de suporte emocional. A Carla está dizendo aqui, o problema que eu acho é que eles só ouvem, não fazem nada. Normalmente, quando é com psicólogo, é assim mesmo, Carla, tá? Na maioria das vezes, perguntas assertivas para descobrir a causa, como você fez comigo ontem. Sim, tem uma grande diferença do atendimento do psicólogo para o terapeuta. A diferença, gente, do psicólogo, com todo respeito aos profissionais, meus amigos, né, da psicologia, não estou falando mal deles, não, tá? Porque até eles precisam cumprir isso, eles não podem opinar, isso é aprendido, mas eles ouvem, então eles vão ouvir e vão ajudar você a você chegar à conclusão daquilo que você precisa e você chegar à conclusão do que você precisa fazer para tomar uma ação. O terapeuta não, o terapeuta é intrometido mesmo. A gente fala, a gente opina, a gente mostra caminho, a gente dá um norte, a gente só não toma ação por vocês. Mas a gente ajuda e a gente fala mesmo. Por exemplo, vocês nunca vão ouvir um psicólogo falando para vocês o que eu falei aqui no início, falando da minha vida, da minha história. Vocês nunca vão ouvir um psicólogo falando sobre isso. Só que sabe qual é a grande diferença? Quando vocês sabem as dificuldades que eu também passo, porque todo mundo passa, não é só porque a terapeuta aqui não passa por dificuldade, isso conecta a gente. Vocês têm um olhar melhor para a gente, entende que a gente é mais humano. E a gente chora junto também, né? É isso, é sobre isso. A terapia em grupo, ela oferece um ambiente emocional, um suporte emocional muito grande, ajuda a ter trocas de experiência. Tem técnicas práticas, tá? Que são feitas pelo terapeuta de uma maneira única e enriquecedora. Durante a terapia em grupo, todos os participantes, né? Eles têm a oportunidade de compartilhar suas histórias, os seus desafios. E aí isso cria um senso de pertencimento, porque você entende que você não é o único que passa por aquele problema. Né? Você não está sozinho, não é só você que atinge. E isso cria empatia, né? Porque você aprende a se colocar também no lugar do outro e ver que o outro passa pelo mesmo problema que você. E o quanto aquilo é dolorido para ele também, né, gente? Porque às vezes a gente acha que é só na gente que dói, o nosso problema é sempre maior. Quando a gente ouve do outro, às vezes até ameniza o nosso. A gente vê que
pode nos ajudar a ver que nem é tão grave assim, é só o nosso modo de enxergar, e está tudo certo também. A terapia em grupo, ela vai favorecer a criação de laços entre os membros ali do grupo, né? Porque eles começam a se apoiar naturalmente, sabe? Quando eles vão percebendo que eles não estão sozinhos ali na luta. Ninguém está sozinho nessa, gente. Todo mundo passa por problema e todo mundo sofre junto. E aí começa a trocar experiências, né? A ouvir histórias diferentes, todo mundo começa a entender estratégias diferentes para enfrentar aquele problema, porque os participantes eles vão aprendendo nova maneira de lidar com os seus próprios desafios, né? Essa troca, ela não só amplia a perspectiva de cada um, como você também consegue enxergar o modo do outro resolver um problema, né? E ainda ajuda você a ter resiliência emocional, né? Então, muitas vezes, quando você compartilha uma experiência, as pessoas que estão ouvindo a resposta, elas, elas vão achar a resposta para os seus próprios problemas, por meio do que você está vivendo. Então, por que esse negócio? Aí eu não vou falar dos meus problemas na frente do outro. Talvez a resposta que o outro está querendo para a vida dele seja aquilo que você contou. Então, pensa direitinho, com carinho, com relação a isso, né? Além disso, gente, o terapeuta que vai conduzir ali a terapia, as práticas, ele vai oferecer várias práticas diferentes durante as sessões. E essas técnicas que ele usa, que incluem exercício de meditação, estratégias de comunicação assertiva, que eu falei aqui, ferramentas para ajudar você a gerenciar estresse, baixa autoestima, ansiedade, né? São várias as dinâmicas em grupo que ele, várias técnicas que o terapeuta usa para promover o autoconhecimento também, para ajudar todo mundo, né? Ele vai guiando o grupo, só que a participação de cada membro é essencial para o processo da cura, o crescimento pessoal de cada um, porque você vai se autocurando, tá? A cura, a gente não promete cura, porque isso é charlatanismo. A cura está em você mesmo. E quando você vai se conhecendo, tendo autoconhecimento e vendo como os outros também funcionam, isso vai promovendo em você uma autocura. E aí, quando chega no final do processo, aquilo que você passava muitas vezes já não existe mais, ou ele está desse tamanho e você aprendeu a lidar com aquilo. A grande maioria cura de doenças físicas mesmo, e isso é verdade. Tá? Eu tinha muitos problemas de saúde e hoje eu não tomo, mal tomo um remédio, às vezes com uma coliquinha ou uma dor de cabeça. Tem que estar muito forte mesmo para eu chegar a tomar um remédio. Hoje, e olha, eu vou chegar nos meus 60 sem tomar remédio, hein, gente? Estou caminhando para a casa dos 60 já. Você vai estar num ambiente seguro, porque o grupo de terapia, ele oferece esse espaço seguro e confidencial, tá, gente? Ele é confidencial, porque existe um contrato que é assinado dentre todos de confiabilidade ali, para o que é falado ali não sair daquela sessão, certo? E aí você pode se expressar sem medo de julgamento. Ele é controlado, como eu falei, pelo terapeuta, que vai estar sempre encorajando o respeito mútuo, a escuta empática, né? E esse senso de segurança emocional, ele é muito importante para que todos os participantes encontrem o caminho da cura. Uma outra coisa que ajuda o grupo de terapia é na redução do isolamento, porque você não vai estar isolado, né? Então, ele combate esse isolamento que muitas pessoas sentem no momento de muito sofrimento emocional, porque às vezes você pensa que está sozinho, é só você que está passando por aquilo, né? E muitos têm o costume de se isolar, então ajuda muito nesse sentido. Esse contato regular com outras pessoas que enfrentam problemas igual ao seu, ele cria esse senso de comunidade, e aí vai diminuindo essa sensação de solidão e vai aumentando o bem-estar emocional. E como eu falei, né, terapia em grupo você ou vai encontrar no SUS, ou em algumas ONGs, tá? Ou em grupos particulares, porque também existem alguns terapeutas que trabalham, né, em grupo particular, por um preço bem mais acessível. Eu estou falando de valor financeiro agora, né? Por exemplo, teve clientes minhas que falou que viu em ONGs, né, a sessão por 60, 65 reais, mais ou menos essa faixa de preço, pelo menos aqui em São Paulo. Então, eu quero trazer uma boa notícia para vocês, certo?
todas as quartas-feiras, às 19 horas, eu tenho um grupo de terapia que funciona. Da mesma forma que vocês estão aqui nessa aula, né? Ela é online. Eu faço um trabalho que ajuda cada participante a ter uma melhoria contínua na sua saúde mental, sabe? Porque eu vou conduzindo técnicas específicas, e ali a gente trabalha ansiedade, baixa autoestima, o autocuidado, depressão, eu ensino comunicação assertiva, eu ensino a pessoa a se impor de uma forma melhor, né? A aprender a dizer não. Gente, é incrível como as pessoas têm dificuldade de se impor. Dizer não. Vocês não têm noção do quanto eu vejo isso em terapia. Sabe? Sabe aquelas pessoas que têm a síndrome de ser o bonzinho, a boazinha? Né? Tá sempre ali acessível para todo mundo, ajudando todo mundo. Então, é incrível, mas tem muita gente que precisa trabalhar isso em terapia. Elas cuidam muito, né, dos outros. Então, eu cuido disso também. E aquela sensação que algumas têm de um vazio existencial, que não conseguem encontrar um propósito de vida, tudo isso também eu trabalho na terapia em grupo. Eu uso muito técnicas de meditação guiada, tá? Exercícios práticos, escritas terapêuticas, desafios, às vezes, que eu dou para o grupo de 7 dias, às vezes são 21 dias de desafio, às vezes é 30 dias, é exercício prático, eu boto todo mundo para trabalhar. Porque esse negócio, porque assim, a gente só consegue mudança na nossa vida com ação, tá? E é por isso que eu chamo de clientes, eu não chamo ninguém de paciente, porque paciente é passivo, quem é passivo não tem ação. Então, são clientes, põe todo mundo para trabalhar, porque é a ação que faz a diferença. Se você não tem trabalho, você não dá valor àquilo que você está fazendo. Você precisa ter trabalho. Viver dá trabalho, gente, sabe? Então, a gente tem que ter prazer nisso tudo aí também. E eu preparo tudo com muito carinho, tá? Com o objetivo de ajudar, né? Só que, infelizmente, assim, hoje, nem todo mundo tem o interesse de fazer, porque é como eu falei, muitos não gostam, eu respeito, tá? Só que, assim, para quem tem interesse de fazer, de participar do grupo, eu tenho o valor da sessão de terapia em grupo, hoje, ela está saindo comigo a R$ 97. Porém, para todos aqueles que estão aqui nessa aula e que forem indicados por um de vocês, vai sair por R$ 59,90 a sessão, para todos aqueles que tiverem interesse em participar. E aí você pode perguntar, Angélica, eu queria fazer só uma sessão para experimentar, para eu ver como que é. Eu posso? Pode. Mas você quer que eu seja sincero, não vai fazer a menor diferença para você. Você só vai ver como que é. Isso não vai trazer benefício praticamente nenhum à sua trajetória de vida, ao que você realmente precisa tratar. Então, eu indico fazer pelo menos, no mínimo, 5 sessões. E daí para cima, você pode fechar, sei lá, 5 sessões, 10 sessões, 15 sessões, aí fica a critério da pessoa, né? Se alguém tiver interesse em fazer, é só me chamar pelo WhatsApp, não é pelo particular, você vai lá e me chama e fala, Angélica, eu tenho interesse, eu gostaria de saber melhor, mais informações, como que funciona, tá tudo certo, pode me chamar que eu explico direitinho, e se tiver um interesse de fazer, aí eu passo o link de pagamento e tudo certinho, tá bom, gente? Quem quiser abrir o microfone, tiver perguntas para fazer, alguma observação para colocar, fica à vontade. Eu estou aqui pronta para isso. Ou se quiser colocar no chat, né? Se tiver vergonha aí de falar, pode perguntar pelo chat também. Tá bom? Angélica, eu queria... Você falar, falou cara. Aí de indicar outra pessoa, que a gente pode indicar. Aí, no caso, a gente passaria o seu número? Isso. Aí, quando a pessoa ela entrar em contato comigo, ela vai falar, olha, eu fui indicada pela Marli sobre o grupo de terapia, eu queria mais informações. E aí eu já sei que foi você que indicou.
Tá bom, certo? isso que eu queria Porque, do saber. contrário, se não for por indicação, o valor da sessão normal é R$ 97. Mas eu estou abrindo para vocês que estão interessados, para que estão aqui, e que, de repente, vocês conhecem alguém que vocês gostariam, talvez, de presentear, ou daquelas pessoas que têm vontade de passar em terapia, mas não têm condição financeira de fazer um tratamento individual, porque eu sei que o valor, né, individual não é tão acessível assim à pessoa. Tem Certo? durabilidade dessa terapia? Então, foi como eu falei. O ideal seria 5 sessões no mínimo, para você começar a sentir uma diferença. Menos do que isso, eu estou sendo muito Não, sincera, assim, não vai fazer. não, é só para começar, assim, 6 meses, 1 ano, a vida toda. Ah, não, não, gente. O terapeuta que segura o cliente é sinal de que ele não está fazendo um bom trabalho. Eu acredito nisso. Tá? Ah, Tanto tá. que quando quem fecha a terapia individual comigo, eu tenho um número certo de sessões. Lá no final, se eu vejo que a pessoa ainda precisa de algum tipo de ajuda, eu vou auxiliar. Mas normalmente vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. Eu falo por Não, é porque experiência. tem pessoas que eu quero indicar, mas que não quer se prender, entendeu? Então, deixa eu ver como que... O que acontece? Como eu participo muito dessas terapias com os meus pacientes, o trabalho voluntário que eu faço, então eu vejo que é muito bom. E realmente seria bom que toda pessoa fizesse. Mesmo Sim, que tivesse um propósito na vida, mas assim, só de estar ali com outras pessoas, conversar, foi o que você falou. Ajuda muito, coloca até a gente em foco. Então, exatamente. assim, como eu estou sempre indo, né, com as pessoas, com o meu trabalho voluntário, com as pessoas e participo muito, acho que foi muito bom. E tem pessoas que eu queria, pelo menos, participasse para poder ver como é, para melhorar, que eu sei que melhora muito. Sim. Aí eu estou falando, mas ela não vai querer, se for muito tempo, mas pelo menos acho que 5 pessoas ela consegue. Porque assim, não vai fazer muita diferença, né? Eu até brinco dizendo assim que quem fez milagre em uma única sessão foi Jesus Cristo. Como eu não Não, sou mas eu ele, acho né? que 5 sessões, ela assim, ela não ficaria assim, 1 ano, 6 meses. Ah, Eu acho não, que não é necessário por isso, isso que não. eu... Normalmente a maioria fica no máximo 15 sessões. Ela fecha 5, aí gostou, precisa tratar mais Ah, alguma então coisa, tá aí dá mais ótimo. 5. Tá ótimo. Dá tempo, dá tranquilo. Aí eu tenho que primeiro fazer a cabeça, né? Tentar usar uma Um bom comunicação. argumento, uma comunicação assertiva. Exatamente. Eu acho que seria tão bom, poxa. E também está no preço muito bom, Angélica. Aí eu vou indicar para ela principalmente, mas tem outras pessoas também que eu já estou aqui na mente. Então tá bom. Mais alguém tem alguma dúvida, quer fazer pergunta? Não precisa ser exatamente só sobre a sessão de terapia, tá, gente? Fiquem à vontade. Mais ninguém? Tá tudo certo? Todo mundo entendeu tudo? Ninguém tem dúvida? Ninguém tem pergunta? Então tá bom. Eu vou agradecer, então, aqui, tá bom? A presença de todos vocês. Muito obrigado pela confiança de todos que estiveram presentes, principalmente aqui até o final. Eu queria só ver com vocês a possibilidade de vocês abrirem a tela para eu tirar uma foto aqui da minha tela para eu postar nas minhas redes sociais sobre essa aula de hoje. E aí, aqueles que puderem, eu vou colocar a foto lá no grupo, e aqueles que puderem também compartilhar nas suas redes sociais e marcar, eu vou ficar muito agradecida, porque isso é uma forma também de nada, Kelly. Imagina, eu que agradeço a sua confiança. E que bom que você gosta da minha palestra, do meu modo, tá? De falar. Obrigada mesmo. Então, aqueles que puderem, tá? Colocar a carinha de vocês aí à vista, para eu poder tirar essa foto e ficar legal, tá bom? Eu vou agradecer bastante. Isso, mostra aí a carinha de vocês. Eu vou tirar aqui, tá, gente? Vou colocar lá e aí vocês não esquecem. Aqueles que puderem me marcar depois, eu vou parar de falar, vou dar um sorrisão aqui. Todo mundo falando X. Mais uma por garantia. Obrigada, gente. Brigadão mesmo. Olha, um beijo no coração de cada um de vocês.
tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente noite para vocês. E se tiverem dúvida, surgir dúvida, é só mandar lá no particular para mim, tá bom? Um beijo.